Irmãos, começa pequeno, obrigado, Tiago, começa como uma semente. 9467, deixa eu colocar aqui, 9467, deixa eu ver se deu, bem. Então, uma descendência consagrada, quero falar sobre isso, porque tudo em Deus começa muitas vezes como sementes. Ainda que Deus seja pródigo, o que significa pródigo? Abundante. Quando fala do filho pródigo, é lógico que ali o foco de pródigo ali, do filho pródigo, é ser desperdiçador. Ou seja, ele tem tanto que ele joga fora. Deus não é assim, Deus não é desperdiçador. Deus é investidor. Deus investe. Mas tudo que Deus faz, posso tirar aqui os travesseiros? Porque eu estou com medo de pisar nesse travesseiro branquinho. Tia Leida aí, se pisar, né? Deu um dó agora. Então, nesse sentido, Deus não é desperdiçador. Deus é pródigo no sentido de ser abundante. Ele pega 5 pães, 2 peixes, multiplica, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimenta, sobra 12 cestos. Esse é o nosso Deus, Deus de abundância. Deus que supre as nossas necessidades com abundância. Ele fala assim: se você aprender a dar, eu vou retribuir a você, boa medida, recalcada, sacudida e o que mais? Transbordante. Esse é o nosso Deus. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, olha, essa passagem, Vitor e Larissa. A outra coisa, diz o Senhor, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, Malaquias 2, versos 13 a 15. A outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Misericórdia. E vocês perguntam, por que Deus, o Senhor está fazendo isso? Nós estamos aqui no altar do Senhor, na igreja, estamos trazendo as ofertas, os dízimos. Por que o Senhor não aceita? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Está falando para vocês. É testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Está falando com todos os homens aqui, olha, que são casados. O Senhor foi testemunha. Ele viu o que aconteceu naquele dia. Ele foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, misericórdia. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que fez um só, e é isso que eu quero falar aqui. Quantos casais Deus fez, irmãos? Quantos casais? Quantos casais Deus fez? Quantos? Um só. Quantos Adãos Deus fez? Nem sei se pode colocar no plural um nome pessoal, né? Mas quantos Adãos Deus fez? Um só. Quantas Evas? Uma só. Agora, o que Deus queria com eles? Frutificar e multiplicar e o quê? Encher a terra. Ora, se Deus queria encher a terra, fala a verdade, se Ele fizesse aí uns 1.000 casais, não é verdade? A coisa não ia andar mais rápido? Ia ser muito mais rápido, é. Agora a palavra está dizendo aqui, ó, por que Ele fez um só? Por que Ele fez um só? Está falando assim, ó, não foi Ele que os fez um só. E assim está fazendo o Vitor e a Larissa, um só, em corpo e espírito, que a eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava, o que está escrito ali, irmãos? O que ele desejava? Uma descendência consagrada. Deus não nos fez em série. Deus não nos colocou naquela esteira, né? Aquela esteira de produção. Já viu que é as esteiras de produção? E manda bala, e vai produzindo, e vai produzindo. Quantos pedidos tem? Milhar, bora. Não, Deus não nos fez assim. Deus não nos fez em produção, nessa aceleração. Deus nos fez, como é que chama aqueles que eles falam assim, que trabalha bem, uma artesanal. Ali, artesanal, ali lembrou, ali a lei lembrou. Artesanal. Deus nos fez de forma artesanal. Irmão, coloca a mão no coração e agradece Ele. Falou, bênção, Jesus. O Senhor me fez de forma o quê? Artesanal. O que significa isso? Você é único. Você é único. Um artista pinta um quadro. Aí alguém fala assim, pinta uma cópia para mim, vai ser igual ao outro? Não vai ser igual. Não vai ser igual. O mesmo artista não vai ser igual. Deus nos fez especiais, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Marcelo, tem diferença entre os gêmeos univitelinos? Tem diferenças? Existem diferenças? E biológicas, existem diferenças entre eles?
Tem alguma diferença que as características de um é diferente do outro? Sim ou não? Tem diferença. Até gêmeos univitelinos são diferentes. Ainda que aos nossos olhos, eu olho, por exemplo, as filhas do pastor Luiz Fernando e falo assim, quem que é? Quem que é? E agora nesse tempo de máscara, aí que eu não discernia mesmo, porque uma tem uma pinta aqui, ó. Uma tem a pinta, Maria Fernanda. Aí eu, antes de eu falar quem é, eu olho, aí é a pinta, aí é a Fernanda, a Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Aí fica parecendo que eu sei quem é. Não, gravei. Tem algumas diferenças. Aí agora botaram a máscara. Ficou difícil, né? Mas mesmo assim, Deus sabe quem é uma e quem é outra, independente de pinta, porque Deus conhece as nossas vidas de forma individual, pessoal. Nós somos únicos diante do Senhor. Ainda que Ele seja abundante. Você quer ver, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Coloquei ali. Ele é abundante. Sabe quantas espécies de abelha existem, irmãos? Olha lá. Quantas espécies de abelhas que existem? 20.000 espécies de abelha. Quando Deus fala assim, ó, produzam a terra seres viventes, que se reproduzam segundo a sua espécie, Ele podia ter criado uma abelha, irmão. Ele criou 20.000 espécies, casalzinho. 20.000 espécies. Agora, dessas 20.000 espécies, só 7 produzem mel. Ó, o artesanal aí, ó. Só 7 das 20.000 produzem mel. E Einstein falou o seguinte: se um dia desaparecer da terra as abelhas, acaba-se também a raça humana. A raça humana entra em extinção. Você sabia disso? Você fala, por que essa abelha entrou aqui? Miserável, vai embora. Ah, eu não gosto de abelha. Se as abelhas morressem, o homem morreria, porque elas polarizam, chama? Polinizam, obrigado. Polinizam as plantas. São as maiores polinizadoras das plantas, dos cafés. Já pensou? Araguari estaria comprometido dos cafés e tantas outras plantas. E Deus é abundante. Ele podia ter criado uma espécie. Ele criou 20.000. 20.000. Você já viu quantas baleias que existem no mar? Não é só uma. Quantas baleias? Quantas espécies? Você já viu aqueles peixes bonitos ali dos corais? Deus é abundante. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Ele é Deus abundante. Deus abundante. Ele faz tudo com excelência. Agora, quando ele fez o casal, quantos casais? Que eu pergunto, só. A Bíblia diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis, se multipliquem ou multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Por que Deus fez um só? Porque imprimiu neles a imagem dele. Através daquele casal, todos os outros que surgissem, trariam em si a imagem original. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A imagem original. Todos os filhos da terra seriam filhos de quem? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque Deus imprimiu neles a sua imagem e semelhança. Qualidade. Deus quer quantidade? Sim, Ele falou, eu quero muitos filhos, mas não de qualquer jeito. Eu quero quantidade, mas com quê? Com qualidade. Com a minha imagem, com a minha semelhança. E adiantou, irmãos? Não, o projeto foi contaminado pelo pecado. Então o homem contaminou todo o projeto. Agora Deus é onipotente, é onisciente, o que Ele faz? Aí Deus escolhe um outro casal. Por isso que família é importante. Deus escolhe um outro casal, Deus chama um outro casal. E há uma passagem em Isaías que diz o seguinte, presta atenção nessa passagem. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Não é para todo mundo que Deus está falando essa palavra. Deus está dizendo isso aqui para aquele que tem ouvidos para ouvir. Para aquele que tem fome e sede de justiça. Para aquele que não se conforma com as corrupções da terra. Para aquele que quer ver o reino de Deus ser implantado. A transformação acontecer nas vidas, nas famílias. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça.
Tem gente aqui que procura justiça? Tem gente aqui que procura, olha só, tem pouca gente, hein? Tem gente aqui que procura a justiça de Deus. Se você não levantou a mão, depois eu quero fazer um apelo para você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem gente aqui que busca a justiça de Deus, que tem fome e sede da justiça de Deus. Ou você está conformado com as coisas, ou você quer que as coisas caminhem cada vez mais de mal a pior, ou você está achando que está tudo certo, você se indigna com as coisas. A Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor de Deus não se alegra com a injustiça, ele grita, ele fala, não está certo isso. Então essa palavra é dada àqueles que têm fome e sede de justiça. Ouvi-me, vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Tem gente aqui que busca o Senhor? Tem gente aqui que busca o Senhor, que tem fome e sede de Deus nessa terra ainda? Jesus pergunta, quando eu vier ainda vou achar alguém que tenha fé, que me busque, que me deseje, que me queira? Essa palavra é para essas pessoas. Se você está conformado, se você acha que está tudo certo, então essa palavra não é para você. Mas se você acha que as coisas precisam melhorar, que as coisas precisam ser transformadas, ainda que precise Deus trazer juízo sobre as obras das trevas, e isso pode se transformar num caos, mas é dessa situação que Deus vai trazer algo novo, um novo céus, uma nova terra. A justiça permanecerá para sempre. Se você crê, pode aplaudir ao Senhor, porque esse é o nosso Deus, Deus da inconformidade em nome de Jesus. Você não pode se conformar com o seu casamento indo à bancarrota, não pode se conformar. Você tem que ter fome, você tem que ter sede, você tem que buscar o Senhor. E Ele está dizendo para essas pessoas, olhai para a rocha que fostes cortado. Ele está falando para pessoas que têm fome e sede de justiça, para pessoas que buscam o Senhor. Então Ele fala, então você tem uma origem. Você tem uma origem. Você tem uma ascendência, você tem um lastro espiritual. Olhai para a rocha que fostes cortado, e para a caverna do poço que fosse escavado. Há uma origem, há uma fonte. Há um poço cuja fonte brota, e essa é a nossa origem. Ele fala, olhai para um casal. Que casal é esse? Eles falam, olhai para Abraão, vosso pai, Sara. Esse casal é um referencial do que deu certo. Então nós temos Adão e Eva, que é um referencial do que deu errado. Mas Deus levantou um outro casal. E apesar dos percalços, apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis que eles atravessaram, deu certo. No final das contas, Isaac nasceu. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isaac nasceu, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Isaac somos todos nós. Porque a Bíblia diz que Isaac é o filho da promessa. Quantos são filhos da promessa aqui? Então Isaac somos todos nós. Somos frutos do projeto de Deus, do propósito de Deus. Isaac é figura de Cristo Jesus, é figura do Senhor Jesus, o filho da promessa. Então significa, se eu tenho fome e sede de Deus, se eu busco o Senhor, se eu sou um homem e uma mulher de fé, significa que eu sou filho de Abraão. E Deus está falando, olhe para ele. E o que Deus nos chama atenção aqui? Olha só, ele diz assim, que vos deu a luz, Sara que vos deu a luz, porque ele era único. De novo, projeto de forma artesanal, ele era único, não foi em série, eu chamei esse casal, único. Dificilmente ali poderia acontecer algo humano, porque ele já tinha 75, ela 65, além disso, passou-se 25 anos para a promessa se cumprir, então não havia obra humana ali, não tinha obra humana. Quando Deus falou, a promessa virá, Sara riu, falou, não, agora não tem como, tem jeito, não tem nem mais ventre. E Deus vira para ela e fala assim, Sara, por que você riu? Será que para Deus tem alguma coisa impossível? Não é vocês que vão fazer, sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer, Deus está falando isso para mim e para você. Deus é que fará, quantos creem? Em nome de Jesus, Deus fará. Ele fala assim, ele era único quando eu fiz 3 coisas com ele, Vitor e Larissa. Deus está fazendo 3 coisas com vocês. Eu os chamei, o que mais que está escrito lá? Eu os abençoei. E o que mais? E eu multipliquei. Quantos recebem essa unção de Deus? Deus quer fazer 3 coisas com você. Eu chamei, eu abençoei e eu multipliquei. Por que era único? Porque não é em série, é com especialidade. Olha só,
Por isso Deus não nos fez muitos casais, pois Ele precisava de um casal que trouxesse dentro de si o código genético para formar toda a humanidade à sua imagem e semelhança. Então de Abraão vem Cristo, do qual nós somos filhos. E o que Deus quer fazer através de Jesus em nós? Falamos ontem no CPM sobre isso. Todas as coisas, capítulo 8 de Romanos, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Jesus está imprimindo em nós a sua imagem, que na verdade é a imagem do Pai. Deus está imprimindo em nós, através de Cristo Jesus, a imagem do Pai. Esse projeto precisa ser artesanal, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser esculpido. Adão e Eva falharam, por isso Deus encontrou Abraão e Sara e fez neles 3 coisas, que nós vamos falar aqui agora. O que Deus fez na vida deles? Deus os chamou. Deus os chamou. E para que o chamado tenha efeito, o que nós precisamos ter, irmãos? Ouvidos para ouvir. Imagine se Deus está chamando Abraão e ele não escuta. Deus está chamando muitas vidas nesses dias. E tem muitas pessoas que não escutam. Não é que não escutam, não querem escutar. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está todo mundo ouvindo, mas poucos estão captando o que Deus está falando. Ouvindo de fato, escutando profundamente o que Deus está falando. Abraão ouviu, sai da tua terra, meu filho, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei, para que nós possamos ouvir o chamado de Deus, para que nós possamos responder esse chamado de Deus, responder o chamado de Deus. Nós precisamos de 3 coisas, guarde elas aí, por isso que Deus chama Abraão e Sara. Nós precisamos de fé, nós precisamos de submissão e nós precisamos de obediência. A fé você encontra em Abraão. Sabe onde você encontra submissão? Em Sara. E sabe onde você encontra obediência? Nos 2. Deus precisa que você, homem, o que Deus espera de você, não é que você seja um super-homem na sua casa, não. Porque até aquele que chora, até aquele que está quebrantado, até aquele que está triste, profundamente triste, ele entra no quarto, dobra o seu joelho, ora a Deus, que o ouve. Ele busca Deus, então ele é um homem de fé. O que Deus quer de mim e de você, como maridos, como homens, como chefe de família, é que eu e você sejamos homens de fé. Homens de fé. Lógico que as mulheres têm que ser de fé também, mas isso se espera primeiramente de um homem. Um homem precisa ser um homem de fé. Ele pode ser um homem que tema situações. Coragem não é a ausência de medo. É a capacidade que Deus dá para enfrentarmos o medo, não é a ausência. Por que você acha que Deus falou, Josué, ser forte, corajoso? Por que Deus falou isso para ele? Porque ele estava com medo. Estava com medo. Mas apesar dele estar com medo, apesar dele estar fragilizado naquele momento, ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé. E por que a submissão, pastor Carlinhos? A submissão vem da mulher. Submissão é a receber, é acatar. É trazer aquilo que é de fora para dentro. A palavra submissão é entrar dentro da missão. Sara, o marido falou, Sara, Deus está me chamando, bora. Sara, é para deixar tudo, vamos. Irmão, Sara é um exemplo de submissão. Você imagina, Abraão fala, Deus falou comigo, é para a gente sair da terra, da parentela, da casa do meu pai. De jeito nenhum. Agora que eu fiz aqui a reforma da casa, eu não vou de jeito nenhum. Não, conversa aqui esse direito. Já imaginou? Deus está me direcionando assim, não, isso aqui não pode, não é desse jeito, e bate o pé. Tem muitos casamentos que estão assim, não tem Sara, tem Jezabel. Não é o homem que dá a direção, é ela que comanda. E muitas vezes é ela que comanda, porque o homem não é um homem de fé. Não é um homem que olha nos olhos de Sara e fala assim, Deus falou comigo. Ela falou, opa, falou mesmo. Convicção. E aí a igreja, os casais, as famílias precisam disso. Marido, se submeter a Deus. Esposa, estar sob a missão do marido. Filhos, submissos aos pais. Porque onde não há submissão, o diabo entra, o diabo apronta, o diabo faz. O propósito dele é que se cumpre, porque faltou submissão.
Submissão é o que aquele homem falou para Jesus: eu sou homem sujeito às autoridades, não precisa ir na minha casa, se o senhor falar uma palavra eu creio. Jesus ligou isso com fé. Veja que a submissão está totalmente ligada com fé. Falou: nunca vi uma fé como desse homem. Falou: se o senhor mandar uma palavra eu acredito, eu creio, porque eu bato continência, o senhor é que manda, o senhor é que manda. Uma família onde tem submissão, tem ordem, tem alegria, tem paz, tem unidade. Uma família que não tem submissão, tem separação, tem bagunça, tem destruição, tem morte. Então, para que nós possamos ouvir o chamado, precisamos de fé, precisamos de submissão, mas precisamos de uma terceira coisa: obediência. Porque não adianta nada eu crer, não adianta nada eu estar submisso e não dar o primeiro passo. Precisamos obedecer, precisamos pisar nas águas, precisamos dar o primeiro passo, precisamos sair de toda a situação que nos amarra, que nos prende. Precisamos lançar a semente na terra, precisamos abrir a voz e profetizar, precisamos obedecer a Deus. E obediência é prática. A palavra de Deus não pode ser só ouvida no domingo, ela tem que ser praticada na segunda. No domingo eu me submeto, na segunda eu obedeço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A palavra de Deus precisa entrar em prática, senão ela morre dentro de nós. A palavra de Deus, ela não só tem que ser abraçada na submissão, como a boa terra faz com a semente, mas ela precisa também produzir. Ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa florir, ela precisa frutificar. Então quem tem ouvidos, ouça. E quem tem ouvidos para ouvir? Aquele que tem fé, aquele que tem submissão no coração e tem obediência nas práticas. Diga comigo: fé, submissão e obediência. São esses que ouvem a palavra do Senhor. Mas a palavra diz que eu não só te chamarei, eu também te abençoarei. Porque quem responde, o que acontece? É abençoado. Responde a Deus para você ver. Não no sentido pejorativo, né? Responde, obedece a Deus para você ver o que vai acontecer. O Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, meu irmão. A bondade e a misericórdia de Deus vão seguir você. Você não precisa buscar bênção, não. As bênçãos vão correr atrás de você. Porque aquele que obedece a Deus será abençoado nessa vida e para todo sempre. Se você recebe, dá mais um aplauso ao Senhor, porque é verdade. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Responde para você ver o chamado de Deus. Responde, Vitor e Larissa, o chamado de Deus. Deus colocou vocês em ministérios preciosos. Vocês são levitas. Deus colocou dons na sua vida, Vitor. Enterra eles para você ver o que vai acontecer. Deus colocou dons na sua vida, Larissa. Através das artes, você toca o coração das pessoas, porque o Espírito Santo está na sua vida. Não enterra não, responde. Agora responde para você ver. Lança a semente para você ver. Rega essa terra para você ver. Vocês serão abençoados. A bênção de Deus repousará sobre sua vida. Quando você recebe as bênçãos do Senhor? Deus abençoa. Deus tem prazer em abençoar, mas não é qualquer pessoa. Deus abençoa quem responde. Você vê isso na vida de Abraão. Ele não tem filho ainda, mas irmãos, tudo que Abraão faz prospera. Depois Isaac passa uma situação difícil, Deus fala para ele: fica aqui para você ver, e me obedece para você ver. A Bíblia diz que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais do que tudo aquilo que ele plantou, porque Deus tem prazer em abençoar aquele que responde. Mas não é só nos abençoar, irmãos. Terceira coisa, porque o relógio já passou. Terceira e última coisa: quando Deus nos chama, nós respondemos. Quando Deus nos abençoa, porque nós respondemos, haverá multiplicação. Quantos recebem a multiplicação de Deus? Dá um aplauso ao Senhor bem forte, porque haverá multiplicação. Haverá multiplicação. Em nome de Jesus. Pastor Carlinhos, como vai haver multiplicação? Como haverá? Quantos creem que essa igreja é chamada para multiplicação? Em nome de Jesus, como que vai acontecer a multiplicação? Ora, se Deus te abençoa, é para quê? Para que você seja uma bênção. A bênção não era para Abraão, a bênção era para todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Tem uma semente divina dentro de você. Tem uma semente divina dentro de você que precisa ser plantada em lares que estão devastados, arruinados. Tem uma semente divina na vida de vocês, para que vocês ensinem o caminho para jovens que estão destruídos. Há uma semente divina na sua vida.
E se você foi abençoado, compartilha para você ver. Pastor Carlinhos, eu tenho tão poucas bênçãos, eu tenho só 5 pães e 2 peixes, coloca nas mãos do Senhor para você ver. Às vezes nós não somos mais abençoados porque a gente retém a bênção. Abraão não retinha a bênção. Abraão abençoava todos os lugares que ele passava, prosperava. As pessoas gostavam de hospedar Abraão. Fica aqui com a gente, Abraão, fica aqui. Porque onde ele estava, a promessa de Deus se cumpria. As pessoas eram abençoadas. Eu quero profetizar, onde você entrar será abençoado. Em nome de Jesus. Eu e a Sandra, nós ficamos brincando. A gente olha assim um lugar para a gente tomar um lanche, comer alguma coisa. Aí às vezes está vazio aquele lugar, a gente entra, passa um pouquinho. O lugar enche, irmãos. E aí a gente só olha um para o outro assim, começa a rir. Começa a falar. Porque Deus abençoa, onde você entrar será abençoado, onde você colocar a mão será abençoado, porque não é por causa de você, é porque Deus quer abençoar os filhos dessa terra, Deus quer tocar as famílias dessa terra. Se você recebe, dá mais um aplauso ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, quero chamar aqui os músicos para nós consagrarmos esse tempo ao Senhor, essa ceia. Como o Marcelo falou, aqui está a vida eterna, aqui está a vida de Deus, a vida que o Senhor nos deu. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Promessas do Senhor aqui, olha. Jesus falou, eu sempre desejei tomar com vocês essa ceia, eu sempre desejei, há um anseio no meu coração. Por que Jesus falou isso? Porque eu sou um pão, mas agora esse pão será partido. E você imagina, irmãos, cada vez que aquele pão era partido, o que acontecia com ele? Ele se multiplicava. Ele se multiplicava. A bênção da multiplicação está aqui. O Espírito Santo, Espírito da glória, Espírito da graça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças, partiu, entregou aos discípulos e disse para eles: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que é partido, é compartilhado, é repartido por todos vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Naquela mesma noite, Jesus também tomou o cálice. Ele ergueu aquele cálice, e no momento que ele ergueu aquele cálice, ele agradeceu o Pai. Era momento de dor, de luta, mas ele deu graças. Porque o segredo para se vencer as tribulações e as lutas é com gratidão nos lábios. Ele agradeceu, Pai, graças te dou, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Ele abençoou aquele cálice, entregou aos discípulos e disse: tomai, bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu compartilho com vocês, para perdão, para remissão dos vossos pecados. A maldição será quebrada, a terra seca se transformará em jardim regado, em nome de Jesus. A esterilidade se transformará em frutificação na sua vida, porque este é o meu sangue para a remissão dos vossos pecados. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Os diáconos vão passar, vão entregar a ceia a você. Você pode permanecer no seu lugar. Vamos adorar a Deus enquanto isso, em nome de Jesus. Quero que você ore. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Há um chamado de Deus para a minha vida e sua vida. Há um chamado de Deus, e responde a esse chamado com fé, submissão e obediência. Abraão, Sara demonstraram isso nas suas vidas. Meu Deus, meu Deus. És a vida, és o amor, meu Deus, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. O que Ele é para nós, o que Deus é para nós. Grande é o Senhor. Ele é grande, declaro mais uma vez. És a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. O que Jesus é para nós, irmãos? O que Ele é para nós?
dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Recebemos a unção, meu Pai. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Diga pra Ele que Ele é grande, é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Ele está chamando de norte a sul, de leste a oeste, Abraãos e Saras. Ele está chamando homens e mulheres de fé, de submissão e de obediência. Toda a terra entoará, toda a terra. meu ser, Meu meus Deus. ossos cantarão. Declare, declare. Grande é o Senhor. Declare para Ele. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Que Ele é. Grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande, grande, Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. grande. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Profetizamos nessa Grande é o Senhor. O Senhor é grande, é grande, é grande, é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Com teu Declarar fogo isso. dentro em Nós nós, derramamos louvor. derramamos. Você pode orar com a louvor, pessoa da sua casa, da sua derramamos família, louvor com teu fogo algum irmão próximo. dentro em nós. Você pode agradecer esse tempo, tomar a ceia e e declarar. Declare sobre vocês essa manhã fé, submissão e obediência. A fé de Abraão, a submissão de Sara, a obediência de um casal que andou com Deus e transformou a história da humanidade. A
através da fé, da submissão e da obediência. Deus está nos chamando desses dias. Deus está chamando eu e você para isso nesses dias. No momento que você tomar a ceia, ou até o tempo de comunhão com os irmãos, nós estamos terminados. Hoje eu aguardo vocês às 18 horas para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.